Na mensagem de hoje, nós fomos desafiados a viver a unidade em oração, uma unidade que gera poder para testemunhar do amor de Jesus. Então eu quero desafiar você, deixa Deus falar o teu coração através dessa mensagem e compartilhe com as pessoas que precisam ouvir algo desafiador para o seu coração. Que Deus abençoe. Queridos, nós estamos aqui vivendo esse ano, o desafio eu mais um. O que é o eu mais um? Eu mais um é um processo claro e intencional, onde nós estamos sendo desafiados a evangelizar, a compartilhar o amor de Jesus para que mais pessoas consigam ou sejam expostos ao amor de Deus. Então não é porque nós queremos que a igreja cresça por crescer, na verdade nós queremos que o reino cresça, que haja um impacto espiritual, que as pessoas possam conhecer o verdadeiro amor, aquele amor que nós conhecemos. E quando nós pensamos nesse processo, nós vamos avaliar desde o início do projeto de Deus. Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Essa aliança foi quebrada a partir do momento que o pecado entra no mundo. E na separação foi possível a reconexão, o realinhar o projeto original de Deus através de Jesus, através da morte e ressurreição de Jesus. Então nós sabemos o projeto, o que Deus sonhou quando enviou Jesus, o que Deus planejou quando Ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Só que a partir desse momento nós temos uma comissão. E quando nós vamos lá em Mateus 28, nós temos um chamado primordial, que é fazer discípulos, que é compartilhar esse amor para que mais pessoas possam acessar, através da graça, a salvação em Cristo Jesus. Mas quando que isso começa? Como é que isso começa? Quando nós vamos lá em Filipenses, em 1 Timóteo, na verdade, 2, de 1 a 4, diz lá: antes de tudo, recomendo que vocês façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Primeiro, existe uma verdade: Deus deseja que todos sejam salvos. Todos. E o que Deus nos orienta é que antes de tudo, antes de começar a evangelizar, antes de começar a compartilhar, eu preciso orar. Por isso que a oração, ela deve vir antes de tudo, porque o início da batalha começa no mundo espiritual. Se você está aqui nesta manhã e você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, existe uma batalha espiritual sendo travada agora. Porque o inimigo das nossas almas não quer que você acesse, através da graça, a salvação em Cristo Jesus, porque ele sabe que isso saqueia o inferno, e isso vai gerar em você uma transformação, e você vai ter a eternidade com Cristo Jesus. Agora, se você está aqui e você não entendeu ainda essa batalha, eu quero desafiar você a não tirar o foco daquilo que Deus quer falar com você, para que você experimente uma transformação de vida. Só que quando nós olhamos aqui, antes de tudo, orem. Antes de tudo, busquem. Porque Deus, Ele nos ensinou desde a vinda de Jesus sobre a oração. Jesus saía em vários momentos para orar. Jesus, Ele trazia a oração como algo essencial dentro do seu ministério. Nós já vimos os homens do Antigo Testamento falando com Deus, e a forma de comunicação com Deus, ela era diferente, porque a partir do momento que Jesus veio, ele se retirava para orar, ele conversava com o Pai, mas a grande transformação foi quando ele enviou o Espírito Santo, e através do Espírito Santo, nós nos conectamos com Deus através da oração, através da palavra, através da busca de intimidade com Deus. Então, lá em Mateus 6, nós vemos ali no Sermão do Monte, Jesus ensinando a orar. Na verdade, o ensino da orar, ele fala sobre orar no secreto, mas ele também fala Pai Nosso. E ele fala de uma oração no coletivo, quando ele nos desafia a perdoar uns aos outros, a caminhar em unidade. Por isso que nós vamos hoje caminhar um pouco dentro dessa dimensão, uma oração em unidade, que reflete em poder. Mas que poder? Poder para quê? É isso que nós vamos caminhar nessa manhã. Orar individualmente nos fortalece, mas orar coletivamente gera unidade espiritual. É muito importante nós entendermos. Não sei se você tem acompanhado as mídias sociais, infelizmente,
Nos dias atuais nós temos muitas denominações, muitas igrejas que estão experimentando divisões a partir de disputa de poder. Igrejas históricas, de repente você vê uma imagem hoje com as mídias sociais, isso é muito mais divulgado, a polícia chegando num templo, em uma assembleia de igreja. Você vê brigas em redes sociais de irmãos, você vê tantas coisas acontecendo. Essas pessoas, na minha percepção, elas não entenderam o que é a unidade da igreja. A unidade é muito diferente da uniformidade. A uniformidade, nós podemos ter o mesmo sobrenome e não vivemos unidade dentro da nossa família. A unidade na igreja, nós podemos ser membros da mesma igreja e não vivemos unidade como igreja. Nós precisamos entender que a unidade não é gerada pelo aquilo que nós fazemos, mas é por quem nós somos. Por quem nós somos. João 12 fala que aqueles que creram, Deus de direito de ser chamados filhos de Deus. Então, nós somos filhos do mesmo Pai, filhos do Pai eterno que nos une. E por isso que nós precisamos viver unidade como igreja. Agora, muitas pessoas têm muita dificuldade de viver a unidade como igreja porque não vive a unidade na sua casa. E não entende que a unidade é muito mais do que um sobrenome, é viver uma conexão do coração. Infelizmente, nós vivemos uma geração onde muitos pais veem os filhos se desconectando, indo para o mundo, experimentando coisas que desagradam, filhos que estão distorcendo sua identidade porque não entenderam que a unidade começa na família e tem que começar com intencionalidade. Eu não vou conseguir unidade com os meus filhos se eu não tiver tempo de qualidade com ele. Eu não vou conseguir unidade com a minha esposa e com a minha família se nós não vivemos experiências juntos do poder de Deus na minha família. Por isso que olhando aqueles guardiões, pais, discipulem seus filhos, estejam juntos. Não adianta você chegar na adolescência, na vida adulta, e falar assim, você precisa vir, você cresceu na igreja. O pastor Silvado, há muito tempo ele não fala isso, mas ele falava, gato que nasce em forno, não é bolo, continua sendo gato. Nascer dentro do lar cristão não se torna automaticamente um cristão. Mas um filho que nasce dentro de uma família onde a presença de Deus não se limita aos cultos de domingo, ele vai internalizar algo que quando chegar na faculdade, ao invés de ele ser influenciado, ele vai influenciar com o amor de Jesus. Nós precisamos viver essa unidade, e Deus nos desafia a vivermos unidade. Então, será que você conhece alguém que esteve entre nós e não está mais? Alguém que se desconectou do corpo? Quando nós vamos lá no Antigo Testamento, o que identificava o povo de Israel, o povo de Deus? Era a descendência sanguínea de Abraão. Então eles eram descendentes sanguíneos de Abraão. E hoje, o que identifica os filhos de Deus? É o sangue de Jesus. Então nós como igreja, nós nos conectamos, não é somente os descendentes de Israel, mas hoje aqueles que entenderam o sacrifício de Jesus. E Jesus é o cabeça. E nós somos o corpo de Cristo, com vários membros, cada um com um papel diferente. Agora, um corpo pode sobreviver sem um membro? Sim ou não? Sim. Né? Temos pessoas amputadas que usam prótese e tal, é possível. Agora, um membro pode viver sem um corpo? Não. Acho que foi o ano passado que eu vi uma reportagem, talvez vocês acompanharam, de um menino que num acidente ele perdeu o braço, aí tinha um motoboy ali, ele foi lá, pegou uma caixa num restaurante de gelo, colocou o braço dentro e levou para o hospital. E eles fizeram a reconstituição ali, colocaram, e o braço está lá. Só que não está da mesma forma. Uma das grandes mentiras para essa geração, adolescentes, jovens que estão aqui, o mundo vai tentar dizer assim, olha, experimente um pouquinho o mundo, não tem problema não. Só que se você cair nessa armadilha, você vai voltar não da mesma forma como você foi. E nem melhor, você vai voltar pior. Você vai voltar com marcas. Então, você não precisa viver isso. A santidade é algo que Deus espera de nós, e nós vivemos santidade em unidade. Por isso que nós precisamos entender que Deus nos chama para sermos uma só família. Um dos nomes de Jesus é Emanuel. Emanuel é Deus? Não é Deus comigo, é Deus conosco.
Então, vamos viver unidade, vamos viver juntos. E por isso que o PGM é uma das grandes estratégias que Deus tem usado para que possamos compartilhar do amor de Deus, para que possamos orar juntos. Esse mais um que você tem orado por ele, quando você compartilha em unidade num pequeno grupo para orar por ele, o desafio é muito maior. Ou as consequências é muito maior, porque no mundo espiritual, essa batalha está sendo guerreada na oração. Então, aqui nós temos experimentado um grande mover de Deus na nossa igreja, e tem um povo que tem orado. E o pastor Márcio me trouxe uma sugestão, que no primeiro culto eu falei, no segundo não. Nós temos um grupo de oração, no domingo são 3 turnos de oração, na sala de oração, que ora pelo que vai acontecer aqui. Na quinta-feira nós temos experimentado um grande avivamento ali. Tem crescido aquele culto de uma forma tremenda. E tem um grupo de oração, não é por mim, o Fábio, o Márcio, a equipe que está ali, não. É porque Deus tem dado e gerado frutos. Então o que nós precisamos é viver debaixo da liderança do Espírito Santo, buscando em oração a intimidade, o poder, e vivendo, fazendo a nossa parte nos nossos relacionamentos. E eu queria que você pudesse acompanhar um texto que vai nortear o restante dessa mensagem, que está lá em Atos 2, a partir do versículo 42. Em Atos ele vai relatar o início da igreja primitiva. O início da igreja, né, o momento onde a igreja começa a surgir após a morte e ressurreição de Jesus e a permanência dele um tempo antes de subir aos céus. E nós precisamos entender esse momento que os discípulos estão vivendo ali em Atos 2, 42 e 47. Antes disso, lá em Atos 1, 8, ele vai dizer o seguinte: quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês receberão poder para testemunhar. Então, a autoridade para testemunhar, ela vem a partir da presença do Espírito Santo em nós. João 16, 8, Jesus ele prometeu o envio do Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa promessa começa a se cumprir ali em Atos 2, no que nós conhecemos ali um Pentecostes. E é muito interessante que no início do capítulo 2, a palavra vai dizer que o Espírito Santo ele desce sobre uma casa, onde estavam os discípulos. Só que junto com o descer do Espírito Santo, começa a surgir sinais e maravilhas. E esses sinais e maravilhas atraem uma multidão. E uma multidão vem, chega ali, aí Pedro, vendo aquela multidão, ele se levanta e ele prega para aquele povo. E ele apresenta ali o Evangelho, ele apresenta um plano de salvação. E nesse momento, 3.000 pessoas se convertem. E ali é um grande mover do Espírito Santo, onde as pessoas se entregam ao Senhor Jesus. E agora, depois desse movimento, vem o texto que nós lemos lá em Atos 2, 42 e 47, onde ele diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentavam diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava. E é assim que nós caminhamos. Certo? Nós precisamos entender que é o Senhor que acrescenta. Nós oramos para que no mundo espiritual, na dimensão espiritual, venha uma intervenção do Senhor na dimensão natural, na dimensão física. Nós temos uma dimensão espiritual, aonde existe um exército dos anjos de Deus, mas também existe um exército dos anjos de Satanás. Por isso que existe uma luta espiritual quando você vai fazer o teu devocional, quando você quer investir na vida do teu filho, quando você vai viver o evangelho dentro da sua casa. E eu preciso entender que a unidade gera a oração. A oração, ela interfere, ela vem e intervém de uma forma sobrenatural naquilo que nós vivemos aqui. Se eu não entendo a importância da oração e o poder que isso tem para gerar transformação, eu simplesmente vou tentar fazer as coisas no poder, na força do braço.
E aí eu sou muito vulnerável. Atos 2,38 foi quando Pedro respondeu lá: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O que estava acontecendo ali na igreja de Atos era uma unidade que gerou uma multiplicação espiritual. Uma unidade que gerou a multiplicação espiritual. Não é somente, mais membros na igreja, não. Multiplicação espiritual, pessoas que estavam indo para o inferno, e agora eles estão indo para o Senhor Jesus. E a vida é transformada, não somente a eternidade, mas essa vida aqui se torna mais relevante. O propósito é realinhado, as coisas são realinhadas. Então, imagine o que nós estaríamos vivendo hoje, se não houvesse discípulos comprometidos com o Evangelho desde a igreja primitiva. Nós estamos vivendo hoje, aqui é frutos de discípulos que passaram aqui e cumpriram o seu papel. Qual que é o meu papel, o seu papel como discípulo de Jesus? Qual é o nosso desafio para essa multiplicação espiritual? Porque quando nós vamos ali no versículo 42, ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. O que está acontecendo aqui? Agora temos 3.000 convertidos, vamos ensinar. Vamos estar sensíveis às necessidades, compartilhando o pão. Mas vamos orar, porque a oração é que vai gerar mais transformação e multiplicação. Nós precisamos viver com a sensibilidade do nosso papel, do nosso propósito aqui. Por isso que a unidade é tão importante. Muitas pessoas têm dificuldade de viver em unidade. Sabe nós chamamos aqui os crentes da cadeira azul? Aqui tem umas brancas lá atrás. Crente da cadeira branca. Eu venho aqui, eu assisto um culto. Eu vou embora. Eu não estou conectado a um pequeno grupo, eu não estou conectado. Se você não está num pequeno grupo, eu quero desafiar você a não sair daqui hoje, sem dar um passo para que você se conecte a um pequeno grupo. Mas sabe o que acontece? Quem é o crente da cadeira azul ou da cadeira branca, vai assistir um culto e vai embora. Daí, de repente, vai ter uma enfermidade, vai ter uma necessidade, uma dificuldade. E aí, puxa, mas ninguém me ligou, ninguém me visitou, ninguém cuidou de mim. Mas você estava vivendo a uniformidade aqui no hall de membros, mas não estava vivendo a unidade, está conectado com irmãos da caminhada juntos. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de compartilhar necessidades de oração, porque um dia tiveram frustrações no passado, que tem um bloqueio ali para que compartilhem, chorem juntos, se alegrem juntos. Nós precisamos viver unidade, porque a unidade gera essa multiplicação espiritual. Então, Mateus 18 diz lá, também lhe digo, se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer assunto e pedirem, isso lhe será feito por meio do Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 em meu nome, estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu mais um. Esse é o grande desafio. E o nosso propósito como igreja não se limita a fazer novos discípulos, mas sim a formar discipuladores que multipliquem o Evangelho. E esse é o grande desafio. Imagine um casal que tem 8 filhos. 8 filhos, tem uns aí na igreja que estão chegando lá. Certo? Ele tem 8 filhos. Mas só que os filhos falam assim, olha, não vou ter filhos. E eles vão, crescem. O que vai acontecer daqui uns 100 anos? 150 anos? Aquela geração encerrou. Agora tem um outro casal, teve um filho. Esse filho falou assim, não, eu quero ter 2. Daí cada um dos 2 fala assim, eu quero ter mais 2. O que vai acontecer daqui 150, 200 anos? Vai ter uma geração, uma multiplicação dentro dessa família. A dinâmica espiritual da família de Deus é a mesma dinâmica. Nós precisamos entender que quando nós só formamos discípulos, esse discípulo vai ter a vida transformada, ok. Mas quando nós estamos em pequeno grupo, quando nós estamos juntos, caminhando juntos, nós estamos formando não somente discípulos, mas discipuladores. Você como pai, se tentar gerar somente filhos abençoados, certo? Lá na frente você pode ter grandes problemas. Porque você tem que treinar o seu filho para ser um bom pai, não para ser um bom filho. Se você treinar ele para ser bom pai, ele vai ser um bom filho. O caráter, a integridade, a honra à esposa, ao esposo, o compromisso com o Senhor, a responsabilidade.
nós precisamos ser modelos. Nós precisamos viver isso no nosso lar. Então, o que eu quero desafiar você, primeiro, entenda essa questão de que a unidade ela vai gerar essa multiplicação espiritual. Mas também podemos ver que essa unidade ela vai gerar um alinhamento de propósito. Versículo 43, todos estavam cheios de temor, sinais, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíram cada um conforme a sua necessidade. Olha aqui, todos estavam cheios de temor. Todos os que criam. É todos. É unidade. Uma unidade de propósito. Eu preciso entender que a unidade de propósito ela é fundamental. Porque se eu não tenho a unidade do propósito, eu vou indo para caminhos diferentes. No casamento, se eu não tenho unidade de propósito, meu casamento vai para o buraco. Porque o casamento é muito mais do que uma união de um homem e uma mulher, uma união de propósito. Se eu não trago meus filhos na visão de Deus, para a nossa família, para viver o propósito, ele vai desconectar. Nós precisamos perceber que a unidade não é fazer a mesma coisa, mas é ser quem nós somos, filhos de Deus, como eu já comentei. Então, isso quer dizer o quê? Que todos nós temos pelo menos um dom espiritual. E nós estamos aqui nessa igreja, onde Deus nos plantou para frutificar, e nós precisamos colocar esse dom à disposição de Deus. E cada um fazendo o seu papel. Cada um fazendo o seu papel. Imagine um time onde todo mundo só joga na defesa. Eu falei às 8, eu falei às 9h40, só que agora tem um Fluminense aqui, o Viola ali. Eu falei assim, o Flamengo vai ser campeão hoje, não vai ter jeito. Certo? Mas agora imagina se o Flamengo só ficar lá retranca. Não vai ter uns 3 gols lá. Mas sabe o que acontece? Não dá. Cada um tem que fazer o seu papel, porque é o conjunto que gera um resultado mais forte. Eu sou muito diferente da Angélica, da minha esposa. Só que eu com ela sou muito mais forte. Porque aquilo que falta em mim, ela traz e me complementa. Aquilo que falta nela, eu complemento. Enquanto seus filhos não tiverem as famílias deles, de alguma forma você como pai, tem que perguntar como é que eu posso ajudar o meu filho a desenvolver todo o potencial dele. E eu vou identificar áreas de crescimento que eu intencionalmente vou investir. Não trate os filhos como um padrão de educação em série. Cada um deles tem uma necessidade específica. E essa especificidade você só vai identificar discipulando seus filhos. Investindo tempo de qualidade com eles. É muito mais do que a interação no dia a dia. É muito mais do que levar na escola e fazer conversas no carro, orar na refeição. É tempo de qualidade. Porque a unidade gera esse alinhamento de propósito. Se você tem um dom que não é usado para o reino de Deus, ele vai perder o valor e ele não vai cumprir o propósito. Porque a unidade não está no lugar, mas está na missão que nós temos. Todos nós temos uma missão, todos nós não estamos aqui, não caímos aqui de paraquedas, nós caímos aqui para refletir a luz de Jesus, para compartilhar do amor de Jesus, em áreas diferentes. Tem gente que eu estou aqui na igreja, estou um pastor aqui, eu tenho um propósito aqui, mas tem professores aqui, tem empresários aqui, tem políticos aqui, tem várias pessoas que estão internalizadas, estão durante a semana dentro dos órgãos, dentro das instituições, das empresas. E lá Deus tem um propósito no teu ecossistema, aonde você está crescendo, aonde você está vivendo. E eu preciso ter a sensibilidade para que Deus me use, para que Deus realmente cumpra o propósito da minha vida naquele local. Olhando aqui, os discípulos investiram no conhecimento, aos ensinos dos apóstolos, eles reuniram na casa, eles investiram na comunhão, eles investiram na justiça social, ali ao partir do pão, mas a oração estava ali, porque o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Nós precisamos entender, eu mais um, começa na minha casa, quando eu vivo algo que é inegociável com relação aos princípios eternos, porque as pessoas, elas vão ser atraídas pelos resultados que você tem, e não pelas suas palavras, porque existe uma batalha espiritual, que Deus pode até usar suas palavras, mas se você não tiver autoridade nas palavras que você prega, você vai estar se enganando,
e você vai estar frustrando a expectativa dessas pessoas. Se nós pegarmos hoje no mundo corporativo, que mais se fala, um dos grandes pilares do crescimento empresarial e corporativo é o quê? Network. Você pega no mundo, o network está sempre presente no mundo empresarial, como algo muito especial, geram negócios, novas pessoas, geram novos negócios geram novas ideias, novos resultados, é assim. É agora quando nós olhamos no mundo espiritual, nós não queremos nos conectar com pessoas. Nós queremos viver um evangelho egocêntrico, nós não estamos no pequeno grupo, porque agora, sabe, e eu começo a limitar o potencial que Deus tem em mim, porque eu não compartilho. Caminhar com alguém, compartilhar pedidos de oração, se reunir em pequenos grupos, estar compartilhando e caminhando uma caminhada de fé, isso vai gerar pessoas que vão ajudar você a interpretar a realidade, vão ajudar você a enxergar algo que você não está enxergando. Isso vai gerar uma grande transformação na sua vida. Então, a unidade, ela precisa sim ser intencionalmente construída e desenvolvida. E a unidade, ela deve estar centrada no poder de Deus. Porque quando nós olhamos na parte final do texto que nós lemos, todos os dias eles se reuniam no pátio do templo, partiu o pão nas casas, e assim nós vemos ali. E no final, o Senhor lhes acrescentava todos que tinham sido, os que haviam sido salvos. Então, a igreja fazia a sua parte, mas dependia do mover de Deus. Entenda o seguinte, não precisa dar desculpa, eu não sei evangelizar, eu não sei compartilhar o evangelho. Quem faz o trabalho é o Espírito Santo, não é você. Deus pode até usar a sua vida. Você vai compartilhar um testemunho, você vai compartilhar do amor de Deus, mas é o Senhor que acrescenta os que vão sendo salvos. Se você quer que seu pequeno grupo cresça, então você precisa orar, vocês orarem, trazer os nomes ali, mas entendendo que é o Senhor que vai fazer a obra, é o Senhor que vai tocar o coração. Nós estamos numa geração onde o conhecimento está muito espalhado. Você vai pela internet e tem muito conhecimento, e pessoas estão achando que o crescimento vai ser dado pela minha performance, vai ser gerado pela minha performance, pela minha capacidade de gestão, e na verdade, se eu tiro o Espírito Santo e o poder de Deus na minha vida, na minha família, eu sou muito limitado na força do meu braço. A W. Tozer, ele falou, se Deus tirasse o Espírito Santo desse mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguiria como se nada tivesse acontecido e ninguém notaria a diferença. Será que você tem confiado em Deus ou tem confiado nas suas estratégias? Queridos, nós precisamos experimentar o poder de Deus iniciando pela nossa casa. Nós precisamos... Como é que está a minha vida com Deus no meu lar, na minha família? Como é que nós buscamos a presença de Deus? Como é que nós vivemos debaixo da liderança do Espírito Santo? Será que nós temos vivido de uma forma mais religiosa, sem intimidade? Isso é muito complicado. Porque a hora que você viver na tua casa aquilo que Deus espera que nós vivamos como discípulo de Jesus, aonde a presença de Deus se faz real, aonde nós sim, como família, nos envolvemos em unidade para buscar uma direção de Deus, para tomada de decisões, para aquilo que nós precisamos dar o próximo passo. A hora que eu vivo isso dentro do meu lar, naturalmente isso vai transbordar para as pessoas que estão no seu raio de influência, no seu raio de relacionamentos. Hoje nós temos uma geração, pessoas que estão tendo sérios problemas emocionais. Nunca foi tanta demanda dentro da área da psicologia e da psiquiatria. E as pessoas precisam, sim. Tem coisas que precisam de um profissional da psicologia, profissional da psiquiatria. Mas só que essas pessoas, elas estão tendo as suas emoções são negativamente potencializadas no aspecto negativo, porque existe uma desesperança. Porque o vazio dentro dela só é preenchido com a presença do Espírito Santo. Mas só que de repente essa pessoa está no seu raio de relacionamento. E você está tímido porque você acha assim, eu não tenho condições. Como é que eu vou falar? Eu não levo jeito. Melhor eu convidar para ir para a igreja. Não, Deus quer usar a sua vida. Porque existe um poder que foi delegado a nós. Está lá em Atos 1:8. O poder, quando você recebeu o Espírito Santo, um poder para testemunhar do amor de Jesus. Essas pessoas que estão com crise de identidade, você vai ajudá-las a reconectar com a sua verdadeira identidade.
Porque elas cresceram num contexto onde os eventos, a família paterna ali, os pais, o contexto que elas viveram, distorceu a verdadeira identidade. E por isso que eu sou menino e acho que eu sou menina, eu sou menino e acho que eu sou menino, às vezes eu acho que não sou nenhum nem outro. Agora eu vejo aí pessoa que casou com a inteligência artificial. É um negócio meio doido. Esse mundo está meio doido. Mas isso é só um reflexo mais caricato daquilo que está vivendo ao seu redor. Talvez você olhe para essa pessoa que casou com uma inteligência artificial e fale, isso é um absurdo. Mas você não vê uma pessoa que está sentada do teu lado no trabalho. Que só não casou porque não tem coragem com a inteligência artificial. Mas a vida dela está nas redes sociais, a busca de aceitação está nas redes sociais, nos likes, e ela está vivendo um processo depressivo, porque não é aceita, ou não se acha aceita pela sociedade. Nós precisamos ter a resposta, e a resposta vem pela unidade como igreja, e caminhando debaixo do poder de Deus. Comece na sua família, vivendo essa unidade. Não uniformidade, mesmo sobrenome não, a unidade no propósito. E transborde isso, sai daqui hoje, decidido a se integrar num pequeno grupo, a viver o eu mais um de uma forma intencional, para a honra e glória do Senhor.